Olá, olá! Seja muito bem-vinda por aqui. Se tu é nova nesse canal, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Gabriela Damasceno, sou psicóloga e por aqui eu trago muita psicologia descomplicada para deixar teus dias mais leves. E esse é um vídeo que faz parte de uma série especial para psis que querem aprender a se valorizar e a se realizar na profissão. Então te inscreve por aqui, me segue também lá no Instagram e vamos junto aqui se tornar uma psi de valor. E nesse vídeo aqui eu preparei um conteúdo muito bom. Aí eu reuni os meus maiores insights em 12 anos como psicóloga clínica. Então eu vou te contar tudo o que não te contam sobre a prática clínica e eu tenho certeza que esses insights vão te ajudar na carreira. Insight de número 1. Não importa, psi, o quanto tu estude, o quanto tu te dedique, o quanto tu compre curso, o quanto tu leia. Tu nunca vai poder ajudar todo mundo. Esse é um aprendizado difícil, né? Ainda mais quando a gente tem essa vontade de ajudar, de fazer a diferença. A gente fica com essa ideia, né, de tentar realmente transformar, ajudar todo mundo que chega até nós. Mas isso não vai acontecer. E isso independe do quanto a gente vai estudar ou se preparar. Simplesmente vão ter pessoas que não querem ser ajudadas, ou vão ter pessoas que não vão sintonizar com a nossa abordagem ou até com o nosso estilo pessoal. E não tem nenhum problema com isso, né? Isso é parte também desses, né, dos vínculos da própria relação terapêutica que a gente vai criando. E também é parte do que a gente vai escolhendo se dedicar mais, né? Temáticas que a gente gosta de atender mais, temáticas que a gente gosta de atender menos, ou até mesmo a própria identificação dos pacientes com o nosso estilo. Então, antes de te sentir uma péssima terapeuta, que eu sei que muitas vezes a gente vai para esse lugar, vamos reconhecer e olhar para isso como algo natural. A gente não vai ajudar todo mundo e tá bem. E a gente ainda assim pode ajudar e muito algumas pessoas. Insight de número 2. Tu não precisa te sentir segura e pronta para te tornar uma ótima terapeuta. Tem um vídeo específico que eu falo muito de como eu contornei e ainda contorno a minha insegurança. Tu pode acessar ele clicando aqui. E é importante que tu pense qual é a ótima terapeuta que tu quer ser. Que características tem essa profissional? Ela é uma profissional sensível? Ela é uma profissional dedicada? Ela é uma profissional atenta? Eu não sei, né? Cada uma de nós aqui vão ter os valores profissionais diferentes, mas é importante que a gente siga por isso. Como que eu posso cultivar esses valores que, para mim, me fazem me sentir uma terapeuta ótima, né? Uma boa terapeuta. E fazer com que esses valores sejam os nossos guias. E não a ideia, né, de que a gente precisa estar pronta ou essa sensação de segurança que por vezes vai demorar com o tempo para aparecer ou nem mesmo vai aparecer. Insight de número 3. Você é tão humana quanto os seus pacientes. E esconder isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Nessa posição de terapeuta, eu muitas vezes quis ser a terapeuta que sempre tinha respostas, que tentava não errar ou disfarçava um erro. Ou inclusive não trazia isso ou para o paciente ou até para supervisionandos com vergonha do que poderiam pensar com aquele erro. A verdade é que quando eu estava agindo dessa maneira, eu estava me desconectando muito da minha essência. E eu estava muitas vezes perdendo oportunidades terapêuticas para trabalhar isso com o meu cliente. E isso depois, num outro vídeo sobre FAP, eu posso explicar mais como é que a gente faz. Mas o ponto é que a gente entender, né, que vai errar com os nossos pacientes, que a gente vai se esforçar para dar o nosso melhor, mas ainda assim, muitas vezes esse melhor talvez não seja o que o paciente precisa, que a gente vai ter os nossos momentos de estar mais bem-humorada, mais disponível, mais disposta, em outros nem tanto, a gente talvez vá atender. E naquele dia foi difícil, foi um esforço fazer aquele atendimento, porque talvez, né, pessoalmente a gente não estava legal ou simplesmente porque não acordou num bom dia. Então, reconhecer essa humanidade e entender que ser terapeuta não é ser um robô e ser perfeita é algo que eu recordo e lembro sempre e partilho isso com os meus pacientes e eu percebo que eu ganhei muito em conexão, tá? Porque eles também entendem que eu sou tão humana quanto eles. Quarto insight. O cuidado com a tua saúde mental é inegociável. Falo isso aqui e vou frisar. Não adianta, a gente trabalha com saúde mental, mas muitas vezes a gente não
cuida da nossa saúde mental. Não dá. A gente quer que o nosso paciente se cuide, né? Mas muitas vezes quem não se cuida somos nós. E eu entendo essa lógica. A gente tá tão disponível, tão preocupado em cuidar do outro, que muitas vezes a gente esquece de cuidar da gente. Mas esse é um ponto que eu preciso aqui chamar, né? A tua atenção, a minha atenção, enfim. Não adianta, a gente não consegue cuidar de ninguém se a gente não estiver se cuidando, né? Aquela velha metáfora da máscara de oxigênio. Que cai no avião, né? Espero que não caia, mas se cair, a gente precisa colocar a primeira máscara na gente pra depois colocar nos outros. É a mesma lógica aqui. Inclusive, fala de momentos onde a gente tá fisicamente mais debilitada, né? Com uma dor de garganta, gripada, enfim. E eu vejo quão difícil é pra muitas psis reconhecerem isso e cancelarem a sua agenda pra conseguir se cuidar. E eu sei que tem vários motivos aqui por trás, né? Muitas vezes a questão financeira, por vezes, né, não querer desagradar ou frustrar o paciente. Enfim, né? E eu não vou aqui contra-argumentar com isso, eu só vou trazer assim, ó, primeiro, do que eu tô modelando, o que eu tô ensinando pro meu cliente, né? Quando eu não respeito o meu momento físico. E segundo, será que tá valendo a pena, né, passar por cima desses limites simplesmente pra né, me comprometendo ali com o trabalho? Será que é desse jeito que eu quero seguir? O que eu tenho percebido, e pra mim é muito claro, é que esse cuidado com a saúde mental, que envolve, né, um cuidado comigo de forma integral, ele é base. E esses limites me ajudam a ser uma melhor terapeuta. E principalmente a ser uma melhor pessoa pra mim. Insight número 5. Estuda, te aprofunda, vai atrás daqueles conhecimentos que tu tem vontade realmente de te dedicar. Mas quando tu te conectar com outra pessoa, esquece todas as teorias e esteja integralmente presente. A presença é um dos elementos que faz mais diferença no processo terapêutico, tanto para a relação terapêutica quanto para a efetividade, né, do processo de terapia. E para a gente estar presente, a gente estar ali junto com o cliente, né, talvez não tão fisgado nos pensamentos de cobrança sobre a gente mesmo, ou de crítica, ou enfim, né, muito focado na qual é a intervenção, o que eu vou usar, o que eu vou fazer. Eu sei, né, que isso passa também na nossa cabeça e é parte, né, do nosso processo, porque muita gente que não tá, né, dentro dessa lógica da terapia, não sabe quantas coisas a gente presta atenção dentro de uma sessão de psicoterapia, né? Então, eu sei, né, quantas coisas a gente tem para pensar, né? É a conceitualização, é a técnica que eu quero utilizar, né? É o vínculo que eu tô formando, são muitos elementos, né? E eu sei que com o tempo a gente vai, obviamente, se tornando um pouco mais hábil em utilizar isso. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que para além dessa parte, né, teórica, técnica, a gente poder estar ali, a gente tá entregue com aquele momento, a gente não tá distraído com outra coisa. A gente tá conectado com o que a gente tá sentindo, com o que o outro tá transmitindo. Isso é uma das coisas que vai fazer mais diferença para que o cliente se sinta validado, se sinta ouvido, para que ele possa confiar naquele espaço para partilhar o que for, né? Seja uma coisa difícil, que ele tá com medo, seja para que ele possa rir contigo, né? Falar de uma bobagem, porque tu tá ali, tu não tá só com o corpo ali. Tu tá intencionalmente ali. Sexto insight. O excesso de disponibilidade é um maior inimigo da tua motivação. E eu falo isso, mas eu percebo, tá? Isso acontecendo com muitas outras colegas. Chega um momento muito legal da nossa carreira, que é quando a gente começa a ser muito procurado, né? Porque no início, quando a gente tá ali, né, divulgando o nosso serviço, é um esforço para que as pessoas cheguem até nós, né? Para que elas conheçam o que a gente faz, como a gente faz, enfim. Mas chega um momento, se tu vai persistindo nessas divulgações e fazendo um bom trabalho, chega um momento onde a coisa vira, né? Tu começa a ter muita demanda. E aí isso é muito empolgante, né? Tu fica, nossa, que legal, tudo que eu mais quis tá acontecendo. E aí a gente começa a atender um pouco mais. E aí outra pessoa liga, e aí um pouquinho mais. E aí outra pessoa te indica, e ela te indicou, porque ela gosta muito, né, da forma que tu trabalha. E aí tu diz, nossa, mas olha, é uma indicação tão valiosa pra mim, então eu atendo um pouquinho mais. E quando a gente vê, a gente não entra mais na nossa própria agenda. A agenda tá talvez transbordando de atendimentos ou, né, outras coisas, outros projetos que vão acontecer em paralelo, ou até mesmo as coisas que a gente tem para além dos atendimentos, né? Porque você sabe, a sessão ali é só uma parte da história, né? Tem toda a conceitualização, tem todo o estudo de cada caso, tem toda a parte burocrática, nota fiscal, divulgação. Meu Deus, é uma infinidade de coisas. E óbvio que quanto mais clientes a gente tem, mais demanda de bastidor a gente também tem. E não é raro que eu encontre psis, então, que não aguentam mais, que estão soterradas de coisas. E falando da minha experiência, o que aconteceu comigo quando eu, né, passei desses limites e atendi a mais do que eu podia, foi que justamente eu comecei a questionar o quanto eu gostaria de seguir sendo psicóloga clínica.
E eu não entendia que tinha a ver com essa quantidade, né? Ou com a forma como eu estava organizando a clínica. Eu achava que eu simplesmente talvez estava cansada, não gostava. Eu demorei um tempo, até foi no meu processo de terapia que ficou claro pra mim que não era não gostar, mas da forma que estava indo não estava legal. E por isso que eu trago, né, que esse excesso de disponibilidade pode minar a tua motivação. E pra gente se manter motivada pra atender, né? Para fazer o nosso trabalho, para fazer o nosso trabalho da forma melhor que a gente puder, a gente vai precisar pensar muito nisso e nesses limites. 7º insight. A autenticidade é o principal ingrediente para gerar conexão. É total verdade. Isso serve, né? Eu falo de Instagram muitas vezes e acho que a autenticidade é o maior ingrediente, mas principalmente aqui falando da clínica, né? Quando a gente se permite ser a terapeuta que a gente é. E a gente vai ter coisas, né? Pontos fortes, fortalezas, e a gente vai ter as nossas fragilidades, pontos que a gente não se orgulha tanto, mas que fazem parte. Então eu, por exemplo, algumas já esqueci, né, a sessão de paciente, eu já esqueci de dar retorno. Essa é uma fragilidade. Eu cuido, eu tento fazer ao máximo para cuidar para que isso não aconteça, mas é uma fragilidade minha. Agora, eu sou uma terapeuta extremamente atenta quando eu tô em sessão, né? Eu sou muito, muito presente. Então, assim, o que eu quero trazer com isso? A gente também reconhecer os nossos pontos e, claro, e a autenticidade, ela faz parte disso. A gente honrar todas as nossas facetas, né? Eu não sou uma terapeuta também mais séria, mais formal. Eu não tenho nada contra quem é. O ponto é justamente isso. Eu entendi que para que eu possa fazer o meu melhor trabalho com os meus clientes, o humor vai fazer parte, porque eu sou assim, né? É claro que a gente não vai trazer tudo que a gente é para um contexto terapêutico. Por quê? Porque o nosso foco sempre vai ser a serviço do nosso cliente. Mas tem coisas que são intrínsecas nossas e que se a gente tentar bloquear, então se eu, por exemplo, tentar ser uma terapeuta formal que não brinca, eu vou me desconectar da minha essência e provavelmente, o meu paciente, mesmo que ele não entenda claramente isso, ele talvez vá sentir um distanciamento na nossa relação, ou não vai sentir, né, com tanta vontade de partilhar ou de se conectar comigo. Então, essa autenticidade é a gente, né, se abrir tanto para as nossas coisas boas, para as coisas ruins, mas também a gente se autorizar de ser quem a gente é. 8º insight. Se tu não aprender a valorizar o teu trabalho, ninguém vai fazer isso para você. Essa é uma real realidade. Eu vou até ser redundante aqui para frisar com vocês como isso é importante. A gente às vezes quer, né, que o cliente enxergue valor no nosso serviço, né, que ele pague um valor do nosso serviço, que ele perceba tudo que a gente faz, né? Mas, no fundo, quem não tá bancando, quem não tá reconhecendo o valor no que a gente faz, é a gente mesmo. Então eu preciso estar com muita convicção, né, de tudo que eu tô entregando, de toda a qualidade, para que eu possa me posicionar, para que eu possa divulgar, para que eu possa cobrar por isso, para que mais pessoas possam ter acesso ao que eu faço. Que não adianta, né? A gente vai precisar se mostrar, deixar com que as coisas que a gente faz sejam vistas para que a gente tenha também um retorno em forma de procura. E por isso esse processo de autovalorização ele é tão importante. E esse é um processo muito de dentro para fora, né? Da gente conseguir ser muito honesta com as coisas que a gente tem investido, com os retornos que a gente tem tido. E seguir e saber que isso é uma construção, né? A gente sempre vai poder estar se desenvolvendo, essa é uma realidade. E a gente vai também estar sempre aprendendo com as coisas que a gente está fazendo. Quando eu consigo honrar para esse percurso todo, né? E me valorizar por justamente estar nesse percurso, é assim que eu consigo ter um retorno. 9º insight. A psicologia é uma profissão e tu gere um negócio. Não aprendemos isso na faculdade, eu sei. A gente acaba se focando muito na parte da psicoterapia em si, né, das teorias, mas a gente não enquadra isso, né, dentro de um olhar de negócio, né, de que tem todo um processo aqui, um serviço que a gente está prestando para o nosso cliente e que ele vai precisar aqui ser bem atendido, né, a gente vai precisar ter uma divulgação, a gente vai precisar ter uma contabilidade, a gente vai precisar ter uma série de coisas que fazem parte desse negócio. E buscar esse olhar, né, buscar essas habilidades que vão para além da psicologia foi um grande aprendizado para mim e fez muita diferença na minha carreira, com certeza ainda faz. E buscar esses diferenciais para além da psicologia me tornou uma psicóloga clínica muito melhor.
né? Porque assim eu consegui, então, ter mais visibilidade, né? Conseguindo me divulgar, consegui deixar os meus processos mais fáceis. Então, hoje minha planilha financeira tá mais organizada, a forma como eu coloco os prontuários. Então, organizar todos esses processos burocráticos, administrativos, financeiros, de marketing, isso trouxe mais resultado. E quando traz mais resultado, a gente tem, de novo, mais motivação. E quando a gente tem mais motivação, a gente entrega um serviço de mais qualidade. Então, percebam aí, né, como entender a psicologia como uma profissão e pensar nesse olhar de negócio foi realmente, né, me melhorando e me transformando enquanto psicóloga clínica. Insight de número 10. Tu precisa ter muita prática e estrutura para sustentar uma agenda lotada. Isso aqui eu vou falar, né, até como uma certa provocação, né, porque teve muito esse boom, né, do Instagram, de lote sua agenda, lote sua agenda. E desde o início, quando eu comecei a ver, né, esse tipo de postagem, eu me preocupei. Porque quando eu comecei na clínica, o meu foco nunca foi lotar a agenda. O meu foco era conseguir receber os meus primeiros pacientes da melhor forma que eu poderia. O meu foco era aprender, né, as abordagens, era conseguir colocar isso em prática. O meu foco era saber se o meu paciente estava se sentindo atendido ou se não. E com o tempo, eu fui lotando a minha agenda. E lembra que o lotar aqui é lotar no sentido da gente achar uma quantidade, uma organização desses pacientes que faça sentido. Porque, como eu falei antes ali, se a gente lota e isso extrapola os nossos limites, a gente vai também ter consequências e eu tenho clareza que as coisas não vão funcionar. E é por isso que eu acho que tem que ter um cuidado muito grande com esse lotar a agenda, né? E com essa pressão, às vezes eu sinto que é uma pressão, uma cobrança, né? De lotar a agenda e muitas vezes de desconsiderar que isso é uma construção, que isso é um processo. E outra coisa importante, tá? Hoje, com as habilidades que eu tenho, né? Com o manejo clínico que eu vou desenvolvendo, com o raciocínio clínico que a gente vai criando também, hoje é mais fácil para mim dar conta de vários pacientes. Por quê? Porque eu tô mais habituada, porque eu tenho esse know-how agora. Quando eu comecei, se eu atendesse o número de pacientes que eu atendo hoje, eu não conseguiria fazer o trabalho que eu faço hoje. E, gente, isso é com qualquer profissão. Não adianta, um cantor vai conseguir fazer uma turnê depois que ele faz 300 mil shows, e ele fica expert em fazer show, ele vai fazer uma grande turnê. Ele não vai começar a carreira dele fazendo turnê. Entendeu? Primeiro, porque, de novo, quem é que vai estar lá? Segundo, porque ele iria, né? Meu Deus, ter uma staff inacreditável. Essa é a mesma preocupação que eu tenho quando eu penso aqui do lotar a agenda, tá? Então, para mim, o insight aqui é: faça o seu melhor, respeite o seu ritmo e confie no processo. Insight de número 11. Não acredite em tudo que a tua cabeça diz a teu respeito. Esse aqui é em especial para as psis que se cobram demais. E eu vou falar porque, enfim, lido com a autocobrança, né? Mas aí com muito trabalho, com muito desenvolvimento pessoal, consegui suavizar. Mas se eu fosse comprar todas as ideias que a minha cabeça fala, ou falava mais, sobre a minha habilidade, eu não estaria aqui. Porque a ideia de que eu deveria fazer mais, de que eu não sou boa o suficiente, de que precisa isso, né? É uma música constante. O que eu fiz é redirecionar o meu foco e entender que essa música pode estar ali, mas que ela é só uma música, eu sou muito maior que ela. Então, se tu passa pela mesma situação de se cobrar demais, cuida para não deixar com que toda a tua energia, com que todo o teu potencial incrível se perca, simplesmente porque tu tá ouvindo a voz da autocobrança. E pra gente fechar, o meu último insight super precioso é o seguinte: nesse percurso como psicóloga clínica, tenha boas parceiras de viagem. É verdade, gente, as minhas trocas com colegas, seja elas em supervisão, seja ela em grupos de estudo, né, seja ela com amigas que também são psicólogas, essas partilhas, elas fazem e fizeram toda a diferença, não só para que eu fosse me desenvolvendo e aprendendo coisas novas, mas para me dar aquele acolhimento quando as coisas não saem bem, ou aquela segurança quando a gente tá, né, ai meu Deus, esse paciente aqui, não sei o que eu vou fazer, né? Então, construam essa rede de apoio, né? Seja em grupos, seja com duplas, enfim, acho que tem tantas formas aí da gente buscar essa parceria, mas eu noto que quando a gente não tá sozinho, as coisas ficam menos difíceis. Eu espero, então, que esses insights possam ter te ajudado aí a olhar pro teu próprio percurso clínico e te trazer algumas ideias e algumas inspirações. Se tu gostou desse vídeo, já curte aqui, me deixa saber que tá sendo importante pra ti. E eu te vejo, então, no próximo vídeo. Um beijo!